Livro 3, Imitação de Maria, capítulo 4. Que Deus reserva algumas vezes os maiores sofrimentos aos mais fiéis dos servos. Não fora bastante, ó meu Deus, que Maria houvesse trazido durante 33 anos no seu coração a imagem dos tormentos do Filho? Havia necessidade que ainda fosse testemunha da sua morte? Não exigistes que Sara assistisse ao sacrifício que por vossa ordem iria oferecer-vos do seu próprio filho Isaque, o vosso servo Abraão? Mas eu o entendo, Senhor. Fora necessário que Maria, a qual deveria ser um dia a Rainha dos Santos, entrasse mais intimamente do que todos os santos nessa sociedade de sofrimentos, de que fala o vosso apóstolo e que estabelecestes entre Jesus e os predestinados. Filipenses 3:10. Não devem, portanto, me surpreender as aflições de tantos justos onerados pela fidelidade ao vosso serviço. Ao contrário, devo encarar os grandes tormentos que sofrem algumas vezes como grandes graças que lhes concedeis e grandes favores divinos. Aos que fazem por vos agradar, assim recompensais, de modo a torná-los mais e mais semelhantes ao modelo que o Calvário nos apresenta. Não estavam no Calvário, Senhor, justamente mais perto da cruz, as pessoas que mais amastes? Grande ventura é essa, na verdade, de se participar de modo particular do martírio de Jesus Cristo. Todo discípulo será perfeito se for como seu mestre. Lucas 6:40. Nosso Mestre Jesus, cuja perfeição devemos lutar por alcançar, passou por grandes tribulações na vida mortal. Poucas são as almas eminentes pela virtude que se tenham poupado à aprovação. Começavam pela virtude, mas se aperfeiçoaram pela tribulação. Para que te tornasses agradável a Deus, dizia o vosso anjo a Tobias, necessário fora que te provasse a adversidade. Muito mais generoso é o amor que vos testemunham os homens nos exercícios dos sofrimentos que no exercício das virtudes em que se agitam. Consolador, de certo, é testemunhar como São Pedro: Senhor, Senhor, tu sabes que vos amo. Mas saberá que é amor, ó Deus de caridade, quem não sabe sofrer por vós? Não reservais necessariamente para todos os vossos santos na terra, ó meu Deus, afrontas sangrentas, doenças longas e cruéis, nem os calabouços, mas sabeis escolher para os mesmos outras cruzes que, não tendo esse aparelho de terror, servem, todavia, para fazê-los morrer para si mesmos. Ninguém sabe de todos os combates violentos de que terão de ser presas as almas que quereis purificar e que chamais a uma alta santidade. Enquanto parecem exteriormente gozar a mais invejável tranquilidade, elas têm muitas vezes que sustentar interiormente o mais áspero dos combates, que é o combate da natureza pervertida. É certo, Senhor, que se vós não amardes os elementos
e a malícia dos homens contra os vossos servos fiéis, permitireis ao inferno que se lance contra eles. Para a sua santificação, porém, é que vós os permitis. Quanto maior o combate que sustentam, tanto maior é a perfeição das virtudes que conquistam. Fortalece-se a fé na adoração das vossas vontades divinas, ó Ser Supremo, com mais perfeita submissão e reconhecimento de que sois um sábio Pai que castiga os seus filhos porque os ama. Hebreus 12, 6. Sempre mais viva se torna a esperança deles. Ao conhecerem a vossa bondade infinita, certificam-se que vireis ao socorro deles antes que os abandoneis ao furor dos inimigos, de tal jeito que no combate se entusiasmam, pensando só que as aflições presentes produzirão um peso eterno de glória. 2 Coríntios 4,17. Sempre abrasada se acha a caridade deles, cada vez mais desprendido das criaturas, só vivem para aquele que é o Deus do seu coração e a sua partilha para sempre. Salmos 72, 26. É então, mais do que em qualquer outro tempo, que vos honra a fidelidade deles. No meio das consolações, muitas vezes, vos servem interesseiramente. Nas aflições, ao contrário, quando o coração se enche de fé, a fidelidade é um testemunho do mais firme e constante amor. Ó meu Deus, eu disse algumas vezes nas minhas aflições que parecias não mais me amar. Doravante, porém, direi, demos graças a Deus, que essa adversidade é um presente de amor. Os servos de Deus, os amigos de Deus, os santos de Deus, suportaram penas bem maiores que as minhas, porque bem mais dignos do que eu foram eles de tantas atenções e tantas graças. Soframos como sofrem os santos, com a paciência e a resignação dos santos, para que possamos obter a graça de sofrer ainda mais por amor a Jesus Cristo, que é a divina bondade pregada na cruz pelos nossos pecados.